Sejam bem-vindos ao canal Espirais de Luz, esse canal que realmente me deixa tonto de conhecimento, de entendimento, porque ele gira muito na minha cabeça. E eu falo isso porque muita gente fala a mesma coisa comigo quando assiste as palestras, quando vê que tudo está acontecendo. E é sobre isso, nessa condição aí de intermediário, eu tô girando muito, eu fico tonto, que eu me perguntei, gente, como é que será que acontece, né? Quando a gente desencarna. O que acontece? Hoje é dia de falar de isso aqui, olha. Perturbação. Gente, essa palavra é uma palavra que é uma coisa assim, perturbar é algo que incomoda, né? E perturbação é o ato de estar em incômodo. Então, dentre as milhões de perguntas que povoam as nossas mentes como espíritas em algum momento, durante a nossa passagem pelo planeta, uma que não nos incomoda é essa. O que eu vou sentir na hora de morrer e depois? O que vai acontecer comigo? Eu simplesmente deixo de existir? E quais as sensações que eu vou experimentar como alma? Bom, perturbação, gente, é o ato de desordenar, incomodar, alterar o estado natural ou de algo ou de alguém, resultando em confusão, agitação, desassossego. Isso é perturbação. Quando você fala que alguém está perturbado, aquela pessoa está desassossegada. Então o termo ele pode se referir a um estado emocional de transtorno, a uma desordem física de um ambiente, a um desarranjo em uma função orgânica ou psíquica, ou ainda a uma distorção da ordem natural. Isso é interessante, como na órbita de um planeta. Mas para o nosso lindo e maravilhoso espiritismo, a perturbação é o estado de torpor e confusão que todo espírito atravessa após o desencarne ou morte, resultante do desprendimento do perispírito e da essência do corpo físico, passando para a dimensão espiritual ou para a vida espiritual, ou vida futura, como diz Kardec. Gente, é um processo variável, sabia? Perturbação é um processo variável, porque após a morte do corpo físico, ela depende de vários fatores ligados à passagem desse espírito que habitava até aquele momento aquele corpo. Então, ao se desprender da dimensão material, porque por ocasião da morte, né? Então, tudo, a princípio, é confuso. Tudo. Muito confuso. A alma ela precisa de algum tempo para ela entrar no conhecimento de si mesma. É como se ela... Sabe quando você acorda de manhã e de uma vez, se você acordar por um susto, você fica... Onde é que eu tô? Quem sou eu? Sabe, é aquele mesmo acordar de ressaca, quando você bebe muito e acorda no outro dia e onde é que eu tô? Brincava. Tenta se posicionar. Aquela sensação ali é a mesma sensação do desprendimento do perispírito. É um processo variável, depende de vários fatores, porque a passagem do espírito causa essa sensação. A alma ela vai precisar de um tempo, né? Para entrar em conhecimento de si mesma. Então, das primeiras sensações que se assemelha ao estado de uma pessoa que acabou de despertar de sono bem profundo. Então, ela tenta inutilmente, né, aquela pessoa orientar-se sobre a sua situação, mas por alguns segundos se sente perdido. Por isso, se sente perturbado. Então, durante esse torpor, a lucidez das ideias e a memória do passado vão voltando à medida que se apaga a influência da energia da matéria, que ela acaba de abandonar. Então, demora algum tempo depois que o véu do esquecimento é desfeito para clarear os pensamentos. Então, para a gente entender de uma maneira mais... Vou tentar de uma linguagem mais fácil, para vocês entenderem o que acontece. Primeiro, a morte. Ok? A morte está acontecendo. Na hora que a morte está acontecendo,
milésimo de segundo é usado para você lembrar de tudo que você viveu naquela vida, naquele processo. Em seguida, quando você vê que encerrou, parece que você chega no final da sua história, que é ali onde você está, aí acontece o torpor, porque seu espírito sai do corpo, desprende, o perispírito desprende da matéria. Aí nesse torpor, o espírito fica assim, ó, por alguns segundos, vírgula, de segundos, pode ser até 100 anos esse processo, ou mais, esse torpor. Porque várias coisas podem acontecer nesse processo aí, nesse intermédio aí, que podem gerar para o espírito séculos de resgate, séculos de prova, de expiação, enfim, quer que seja. Por causa do processo de desprendimento do perispírito. Quem é aquele espírito? Essa é a pergunta principal para a gente entender o processo. Bom, o que acontece? A memória vai voltar depois que o véu do esquecimento é desfeito. Quem é o véu do esquecimento? Como ele é desfeito? Na hora que você está morrendo, desencarnando, lembra que eu falei que vocês veem um filme, lembrando tudo? É aquela hora, quando você está vendo tudo que você viveu na sua vida, significa que o véu foi desfeito. Então você lembra de tudo. E quando você volta para o plano espiritual, a tendência é a sua memória ir lembrando cada vez mais de quem ele é mesmo. Então, essa memória ela lembra a vida passada e uma outra vida anterior. Aí para, depois ela passa. Vida passada, vida anterior, antes dessa. E aí ele vai lembrando todas as personalidades daquele ser. Tudo que aquele ser já foi na vida. Olha que interessante, né? E é só depois. Mas isso depende de coisas. Vamos lá. O grau de consciência de sua própria situação como espírito e, claro, pela vibração de sua essência, o tempo de duração da perturbação aparece de forma variável, como um resultado do cálculo de tudo que esse espírito realizou de bom e gerou evolução, e tudo que ele fez por alimentar a emoção, gerando estagnação. Isso define o motivo de alguns durar algumas horas e outros podem durar muitos meses, anos e até séculos. Está aí a importância, tá, gente, do conhecimento. Exatamente. Estudo da doutrina dos espíritos é fundamental, já que para aqueles que na existência corpórea, quando desencarnaram, já tinham consciência desse processo, na perturbação se identificaram com o estado que os aguardava, a perturbação foi menos longa e devido à compreensão imediata da posição em que se encontravam, alguns receberam resgate imediato. Então, quando é o contrário, não tem conhecimento, e pelo contrário, nós temos o dedo acusativo. Eu acuso que não existe reencarnação, eu acuso isso, eu acuso aquilo, eu acuso aquilo outro. Enfim, ainda tem essa ajudinha, né? A gente tem um processo de desprendimento espiritual lento, demorado. Conforme o temperamento desse seu caráter moral e as aquisições espirituais do desencarnante, é o que vai fazer. Sabe aquela pessoa que o povo fala assim, fulano de tal nunca morre. Eu acho que é a mãe dele que não deixa ele ir. Não é só a mãe. É ele também que não quer ir. Porque ele vai perturbar a mãe. Perturbar a mãe. Olha isso. Para não ir. E aí a gente vê processos lentos de desencarne e quando desencarna, processos longos de perturbação. Não existem, gente, desencarnações que sejam iguais. Por isso, cada um desperta logo ou se demora na perturbação, conforme as características próprias de sua personalidade e o conjunto de suas obras. É nesse sentido, tá, que é acrescido o comportamento religioso.
E entra aí, que passa a exercer fundamental importância. Por quê? Para entender isso, primeiro vamos esclarecer que o espírito, após se desprender da matéria, ele perde a maioria dos inibidores que na matéria exercem um certo controle em suas emoções, tá? E não somente os sentimentos, mas também pensamentos. Eles vão se fortalecer, eles vão ser maiores, exercem uma somatização nessa dimensão de tudo que esse ser irá vibrar como verdade para ele. Então, tudo aquilo que é verdade para ele vai ser muito forte. Então, sendo assim, os que fixaram as ideias nihilistas, né, ideia materialista, vão hibernar, porque eles não acreditam que vão sobreviver à morte. A maioria desencarna, chega no plano espiritual, já em sono profundo. É como uma fuga da realidade, que na verdade é um bloqueio inconsciente de longo tempo que os atormenta em forma de pesadelos infelizes aos quais ficam presos e não conseguem facilmente se libertar. Vamos começar a entender, gente, os processos de cada uma dessas pessoas. Primeiro, começando pelos materialistas, né? Os nihilistas. Porque, assim como eu tenho esses, tem os outros que alimentaram a ideia do nada. Materialista também. Então eles definham, vão se exaurindo numa agonia intensa. Mesmo não se permitindo alívio, vagam em sofrimento pelas regiões frias, temerosas, a que foram atraídos pelo processo natural de sintonia mental, ou acompanham, estarrecidos, que é aí que é a parte difícil, a decomposição do próprio corpo a que se agarram. Tentando restabelecer os movimentos, tentando entrar de novo no corpo, numa luta inglória pelo simples fato de acreditarem e não podem perder. Exato. Essas pessoas acreditam que morrer é perder. Olha isso. Já os que cultivam as religiões simplistas, o que são religiões simplistas? São aquelas que prometem ou vendem um pedaço no céu. Realiza golpes de facilidade e oportunismo. Tipo, vem cá, vou realizar um milagre, mas pague a igreja. É tipo isso. Deixando-se levar pelo fanatismo e uma fé cega. Esses aí, eles são surpreendidos por uma realidade bem diferente da que esperavam. Primeiro que eles compram um terreno no céu aqui, chega lá e descobre que não tem nenhum terreno no céu e nenhum loteamento celestial. Primeiro descobrem também que são espíritos e estão em um lugar que tem a mesma vibração que eles emanam. Logo em seguida, ou ele tem um surto e coloca em plano o sono eterno para esperar Jesus, ali mesmo ele dorme. Ou, e geralmente eles são atraídos para regiões. Tem regiões, gente, que tem várias macas flutuantes com vários espíritos dormindo esperando a volta de Jesus, tá? Deixa eu falar isso para você logo. Ou ele vai se unir às multidões de energias inferiores numa busca infinita por Jesus. São espíritos que vagam o umbral, vagam a erraticidade, andam, eles são nômades, procurando onde está Jesus. E dentro desse ambiente ilusório, nós temos também os que alimentam ideias esdrúxulas, planos mirabolantes para se sair bem, custe o que custar. Olha isso. Ai, perdão. É um absurdo, tipo assim, sabe? Seguem seitas, grupos ritualísticos, praticam todas as formas de atrocidades em suas mentes, e mesmo não realizando nada disso, quando eles desencarnam, também são atraídos para regiões inferiores, e eles mesmos fazem-se vítimas de horrores e alucinações lamentáveis que os desnorteiam por tempo indeterminado. É uma loucura. Uma loucura. Por quê? Eles todos estão juntos nesse ambiente. Os fanáticos, os simplistas, tá? Os que praticam, eu vou falar assim, aqueles que pedem dinheiro por milagres, ou seja, envolve pastor, envolve cartomante, envolve todos esses que praticam a mediunidade por dinheiro, né? E todos eles ficam desnorteados, ou seguem situações, ou criam situações, e atrasam a própria evolução. Agora,
os que se converteram em destruidores da vida. Assassinos. Os que cometem assassinato, assassinos passionais, assassinos por furto, enfim, qualquer tipo, tá? Eles vão experimentar primeiro as mesmas aflições que eles infligiram durante a vida para aquelas pessoas. Esse é o único modo que eles podem expurgar seus erros. Então, para experimentar essas mesmas aflições, eles vão fazer isso ou no plano espiritual, numa interminável angústia, né? Porque eles acordam de suas consciências durante o processo, que os levam a pensar e sentir a sobrecarga dos crimes por eles cometidos. Então ali não tem mais, é igual eu falei, ó, aqueles inibidores do cérebro somem, então aquela capacidade que ele tinha de falar, eu matei, nem ficar lembrando disso. Vai ser outra. Ele vai estar lá do outro lado lembrando de tudo que ele fez nos mínimos detalhes. E tem um problema, que isso é atemporal. Então você fica muito tempo preso a isso. Depois, ele pode ou ser resgatado, ou sofrer uma reencarnação compulsória. Aí sim, ele vai passar por cada uma das situações que ele provocou na matéria, na vida passada. Bom, o maior tempo de perturbação, sem sombra de dúvidas, infelizmente, vai para os suicidas, graças às atenuantes e agravantes que os selecionam automaticamente. São magneticamente atraídos para regiões mais densas. Então, quanto mais densa a região, mais negativa ela é, mais fácil de ter sofrimento. Onde eles vão descobrir em um despertar desesperador, porque eles vão acordar para isso, a não existência da morte. E aí que ele descobre que também, daquilo que eles fugiam, infelizmente agora está sentindo 10 vezes mais forte do que antes, e não foi resolvido, e não vai resolver. Além de que cada um deles irá criar sua própria psicosfera. Então, o suicida ele é atraído para uma região densa para sofrer. Dentro dessa região densa, eles não se sociabilizam e não se misturam. Ao redor deles cria uma psicosfera densa. Então, fica parecendo, gente, quem já teve uma visão de um campo de suicidas, geralmente vê aqueles que já acordaram para fora e no centro parece que tem um monte de bolas grandes com pessoas dentro agachadas. Aquilo é uma psicosfera densa que leva esse espírito para um ambiente, para um lugar. E ela gera reajustes durante essa estadia na região inferior. Então o que pode acarretar? Uma espécie de prisão da própria consciência. Isso gera uma coisa chamada looping do tempo, uma repetição de tempo. Então você fica preso num dia. É um espaço de tempo onde o espírito vai reviver o último dia de sua vida incontáveis vezes. Ele vai se matar de todas as formas, até que tome consciência e se arrependa realmente do que fez. A perturbação espiritual sempre vai ocorrer na transição da vida corporal para a espiritual. Todo mundo vai ter isso. Instante em que a alma experimenta o torpor, e esse torpor paralisa momentaneamente as suas faculdades. Então, quando você se pergunta, eu vou sentir dor na hora da morte? Você vai sentir as primeiras dores. Mas na hora da morte mesmo, que você morre, você não sente mais nada. Você pode sentir quando acorda da perturbação, dependendo do seu grau de evolução. Tá? Então, o último alento, gente, tá? Quase nunca é doloroso, uma vez que ocorre ordinariamente no momento de inconsciência. Agora, nas mortes violentas, porém, as sensações não são exatamente as mesmas. Por quê? A gente tem tais situações, o desprendimento só começa depois da morte e não pode completar-se rapidamente. Tá aí, esse é o motivo que faz com que o espírito colhido de improviso, tá? Tem um período de perturbação maior, fica aturdido e acredite que ainda está vivo. É aquela coisa,
prolonga a ilusão a morte de uma pessoa que é atirada para fora do carro. Ela é atirada para fora do carro, o corpo cai para fora do carro, mas o espírito rola mais à frente e levanta lá na frente. E não vê, e não sente, e nem pensa o que aconteceu, porque ele não está vendo o que aconteceu. Então isso aí faz com que o espírito fique, ele colhe ele, leva ele, ele fica lá. Mas eu estou vivo. Por que vocês trouxeram? Por que eu não posso falar com minha mãe, com meu pai? Por que eu não posso falar com minha tia, com minha avó, enfim? E aí ele prolonga essa ilusão, até que compreenda o seu estado. Por isso que muitos são levados para os hospitais espirituais para se recuperar, devido ao impacto desse tipo de desenlace. É muito louco e é assim que funciona. Então, portanto, todos nós passaremos pela perturbação, que será com maior sofrimento, quanto mais lento for o seu desprendimento do perispírito. Esse vai acontecer proporcional à razão direta ao adiantamento moral desse espírito. Portanto, para o espírito em cosmificação, aquele que está desmaterializado, de consciência pura, com conhecimento da vida futura, a morte é qual um sono breve, isento de agonia, e cujo despertar é suavíssimo. Olha isso. Para aqueles que insistem em preservar as mazelas morais e escolhas infelizes, meu amigo, é o início de um pesadelo que vai ter uma duração definida pela própria capacidade de resiliência desses. Olha, o correto é lembrarmos, na hora do nosso desencarne, do sentimento de esperança. Eu já falei isso em várias palestras, porque essa esperança, ela alimenta nossos espíritos com essências etéreas, responsáveis pelo desligamento saudável do perispírito. É necessário a gente compreender, gente, que tudo que nós formulamos no nosso pensamento, emanamos como vibração, pensamento, sentimento, enfim, qualquer que seja, tá? Tudo isso aí que eu tô falando faz com que você tenha um desencarne sem dor. Essa situação toda faz com que você tenha uma perturbação tranquila. Mas se você escolhe reagir sempre, repara para você ver que Jesus, ele era provocado de uma forma insuportável. Mas ele não falava nada. E é sobre isso. Porque o correto é lembrarmos, na hora do desencarne, do sentimento dessa esperança, para que ela produza essas energias, para que ela produza essa proteção, para que ela seja o nosso além na hora da perturbação inerente ao nosso processo de desencarnação. Acho que está explicado, né? Ficou explicado e é isso. Se eu falar mais, acho que vai confundir, você vai começar a ficar louco da cabeça, mas os nossos estudos estão todos embasados no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, na Gênese, tudo e no céu e o inferno. A codificação kardeciana. Então é só você ficou em dúvida, vai lá, procura, lê e estuda junto da gente e traz mais comentário, informação e tudo mais. Gente, eu vou agradecer muito, como sempre, a paciência de sempre me ouvir. Vai no nosso canal, no Facebook e no YouTube. No Facebook você curte a página Espirais de Luz. No YouTube você se inscreve no canal, ativa o sininho. Tem tanta... Eu tô atualizadíssimo, não vem não, que as palestras estão todas lá. É só você entrar e assistir. Eu só tô faltando 2 meses, então... Vou pôr lá pra você, tá? Gente, muito obrigado. Até a próxima. Beijos de luz.